Nem todo livro vale a pena ser lido. Todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente demora para descobrir isso, né? Às vezes você só vai descobrir se um livro vale a pena ou não depois de já ter terminado talvez 1 ou 2 capítulos e já fica aquele peso na consciência se você deveria abandoná-lo ou insistir um pouco mais para continuar. Bom, eu penso que o ideal é você ter uma noção antes de iniciar o livro, porque existem muitos livros à nossa disposição, em formato de e-book, em formato físico. Às vezes você na sua estante tem muitos livros, às vezes você vai na livraria e tem diversas possibilidades, seja baseado em preço, em gênero literário, enfim. Então, dentre as muitas possibilidades, convém você ter uma análise prévia para que você possa fazer boas escolhas de livros que você realmente entende que vale a pena. Eu recebi esse livro aqui da Mundo Cristão. O livro é chamado Viva a Ressurreição, do Eugene Peterson. É um lançamento e eu não conhecia esse livro, eu não sabia do motivo da Mundo Cristão me enviar esse livro, eu não tive nenhum tipo de preparo ou expectativa prévia em relação a esse livro, então eu não fazia nenhuma ideia a respeito dele. O que acontece? Entendo que, para saber se um livro vale a pena ou não, é necessário o que alguns vão chamar de pré-leitura, ou é mais ou menos o que o Mortimer Adler vai chamar de a primeira etapa da leitura inspecional. Ele entende que a leitura inspecional é uma primeira leitura, uma leitura que ele chama de superficial, mas também ela pode ser uma leitura de scanning, né? Que você vai observando a estrutura do livro, certos aspectos do livro. Então, eu separei 15 minutos, na verdade foi até um pouco menos, mas eu separei 15 minutos para dar uma olhada nesse livro e ter mais ou menos uma ideia e criar expectativa a respeito dele e já avaliar se ele é um livro que vale a pena para mim ou não. E a partir desse vídeo eu quero apresentar para vocês como eu faço separando poucos minutos para avaliar um livro e já entender se vale a pena ou não e até mesmo ter uma noção, né? Não de maneira absoluta, mas de alguma forma já ter uma noção de para quem aquele livro serve. Então, fica aí com um vídeo onde eu faço uma pré-leitura desse livro e já deixo os meus comentários. Muito bem, pessoal, esse livro é o livro Viva a Ressurreição, do Eugene Peterson. E eu quero usar o exemplo desse livro para mostrar para vocês como é que eu conheço o livro. Pelo que eu olhei rapidamente, eu creio que esse livro é um bom exemplo de como a gente pode olhar rapidamente, fazer uma leitura expansional mais no primeiro nível, de acordo com os termos do Mortimer Adler, e já entender mais ou menos a proposta do livro. Se você não sabe o que o Mortimer Adler fala a esse respeito, não se preocupe, vai ficar bem claro. A ideia é o seguinte, a gente, em um olhar superficial, a gente tem a ideia sobre o que é o livro. Primeira coisa, logo na capa, Viva a Ressurreição, Eugene Peterson. Então, ele é um livro que fala sobre a ressurreição, né? Beleza? Ficou fácil aí. Viva a ressurreição. Então, ele fala o quê? Ele é um louvor à ressurreição, ele comenta sobre a ressurreição. Viva a Ressurreição não parece muito ser um livro do tipo acadêmico ou apologético, né? O título já nos dá aí algumas direções. Vamos lá, vamos pensar um pouco mais. Aqui na frente, não sei se dá para ver, porque tá bem clarinho e eu acho que foi de propósito. Nova edição. Tá bem clarinho mesmo. Se tá difícil para vocês verem, é porque tá difícil mesmo. Nova edição. Então, já dá para entender que se trata de um livro que já foi lançado anteriormente, está sendo uma nova edição, então isso significa que existe uma procura sobre esse livro. Quer dizer que, pelo menos, ele vendeu bastante, né, para uma primeira tiragem. Vamos lá, tem mais coisas aqui para a gente comentar. Aqui atrás tem algumas informações que eu acho que já ajuda bastante. Olha só. Aqui diz assim: evento central para a fé cristã, a ressurreição do Filho de Deus parece um tema a ser revisitado apenas anualmente na Páscoa. Não é o que pensa Eugene Peterson. Para ele, a ressurreição vai além da dimensão eterna. É um acontecimento que impacta o cotidiano cristão. Com seu estilo acolhedor e sua mensagem clara, Peterson examina as narrativas da ressurreição presentes nos evangelhos e sugere disciplinas espirituais capazes de revigorar a fé, independentemente das circunstâncias em que estejamos inseridos. Portanto,
é um livro que fala sobre a ressurreição, porém mostrando consequências práticas. O que a gente espera desse livro não é uma abordagem apologética a respeito da ressurreição, ainda que talvez possa ter, mas é uma aplicação, né, a respeito da ressurreição. O que mais que a gente pode falar sobre esse livro em um primeiro olhar? É um livro fino, né, bem fininho, então não tem muitas coisas aqui, ó. É um livro de 159 páginas, então não dá para imaginar aqui que vai ter grandes desdobramentos e debates, né? É realmente um livro mais prático. Abrindo o livro aqui, nós temos na orelha aqui, ó, acompanhe com Eugene Peterson as histórias do Evangelho da Ressurreição. Experimente a ressurreição pelos olhos das testemunhas bíblicas, descubra como as práticas e as perspectivas da ressurreição transformam seu trabalho diário, suas reflexões diárias e seus relacionamentos diários. Olha, essa orelha aqui é muito específica naquilo que ela cria expectativa no livro, né? Primeiro começa falando sobre história do Evangelho da Ressurreição. Será que esse termo Evangelho da Ressurreição é uma expressão usada pelo Eugene Peterson? Histórias dá uma ideia de que ele vai comentar os textos bíblicos, né? Nas passagens da ressurreição. Muito bem, o que mais? Aqui fala, experimente a ressurreição pelos olhos das testemunhas bíblicas. Talvez seja o que a gente vê no primeiro capítulo, ou seja o método que o Eugene Peterson vai usar em todo o livro. Fica uma dica aqui. E depois nós vemos alguns pontos um pouco específicos aqui, né? Descubra as práticas e as perspectivas da ressurreição que transforma seu 1. Trabalho diário. 2. Suas refeições diárias. 3. Seus relacionamentos diários. Imagino que sejam 3 aspectos que estejam ou em um capítulo específico ou será o que vai decorrer em todo o livro, né? Então tem 3 ideias aqui, ó. Acompanhe nas histórias, experimente aos olhos das testemunhas e descubra as práticas desses 3 aspectos. Será que é um resumo aqui? Eu estou vendo isso aqui pela primeira vez, viu, gente? Não estou falando a partir do que eu já conheço. Eu estou supondo, né, junto com vocês aqui, nesse primeiro olhar, né? Muito bem. Tem destaque aqui, nova edição. E engraçado, eles chamam de nova edição. Eles não chamam de segunda edição. Não sei se houve alguma dificuldade na primeira edição, não sei se foi um livro muito aclamado, que as pessoas pediam muito para vir, e eles querem chamar a atenção, olha, trouxemos de novo, né? Não sei, mas está bem evidente o aspecto da nova edição, né? A primeira edição é de 2007, então é um livro antigo, né, que foi publicado pela primeira vez já há bastante tempo. Em inglês foi publicado a primeira vez em 2006, então é quase na mesma época que lançou em inglês, foi lançado em português também. Muito bem, interessante isso. Aqui está falando dos usos dos textos bíblicos, a referência aqui é a revista atualizada. Interessante. E em alguns casos, a Bíblia, a mensagem também, né? Haverá citação em alguns momentos. E aqui a gente entra no sumário, né? Olha, o sumário, ele já mostra para nós mais ou menos aquilo que a gente já viu, né? Tem um prefácio escrito pelo Eric Peterson. Eu não sei, Eugene Peterson, será? Não sei se esse Eric é filho do... Enfim, não sei quem é o Eric. Temos 3 capítulos e um apêndice. Os 3 capítulos parecem corresponder àquilo que a gente vê nas orelhas, né? Ressurreição e deslumbramento, lá fala de deslumbramento a partir das perspectivas das testemunhas bíblicas. Ressurreição, comida e bebida. Ressurreição e amigos aqui, ó. Comida, bebida e amigos, lá fala, tem mais a ver com o terceiro, né? Eu acho que não corresponde exatamente aos 3 capítulos, mas sim, o que está aqui na orelha corresponde aos capítulos, né? Muito bem, então aqui ele vai falar sobre a ressurreição e apresentar a ressurreição, né? E a partir de alguns destaques que fazem parte da narrativa da ressurreição, com algumas aplicações envolvendo o deslumbramento. Eu consigo pensar, por exemplo, naqueles discípulos a caminho de Emaús, né? Chama muita atenção quando eles descobrem que é Jesus. Tomé também é um exemplo forte, né? Quando ele o chama de Senhor meu e Deus meu.
Comida e bebida também está dentro dessa narrativa. E amigos envolve muito como Jesus se importou em se apresentar, né? Envolve o trato dele com Pedro. Pedro, tu me amas. Eu acho que tem muito a ver com isso aqui também. Interessante. Então, assim, gente. O que mais? Assim, uma coisa importante aqui no fundo, ó. Nós temos as notas. Então, esse livro ele tem notas de fim. E as notas são, no prefácio, tem aqui um link e uma referência a um livro. Capítulo 1 tem aqui uma referência a um comentário bíblico, a um poema, né? No capítulo 3 tem referência a um livro, um outro comentário bíblico, o livro Quatro Amores e um livro do Karl Barth. E é isso. A página de notas é apenas uma. Isso aqui já dá para você ter uma ideia que ele não se preocupa em ser um livro acadêmico, né? Na verdade, é bem longe disso. Parece ser um livro bem simples, né? Ao se tratar de ressurreição. Então, acho que folheando um pouco mais a gente pode ter mais ideia. Vamos lá, antes de terminar, vamos folhear um pouco e ver, porque esse livro traz alguns tópicos também que eu acho que ajuda a gente a entender melhor a proposta. Aqui, capítulo 1, ressurreição e deslumbramento. Eu já pulei aqui o prefácio. Expressão perfeita, o que a igreja exclui, ressurreição instaurada, reverência e intimidade, perplexidade esmagadora, Marcos, lembranças das palavras de Jesus, Lucas, natureza do deslumbramento, detalhe revelador, João, Raboni, falando aqui de Maria, não existe diploma de formação espiritual, encontro com algo mais, onde se erra na questão espiritual, desconstrução de deslumbramento. Muito bem, então esse primeiro capítulo aqui de deslumbramento fala de como os discípulos ficaram ali espantados, né? E existe um destaque aqui para como isso aparece em cada um dos evangelhos, bem interessante. Abertura com Deus e é isso, né? Então tem esse contato aí a respeito dessas passagens, né? A segunda, ressurreição, comida e bebida. Quando Deus é desligado da vida, testemunhas da vida na presença e na morte, a vida na terra dos viventes, a perda de identidade firmada na ressurreição. Então, rotina de comer e beber são elementos de formação, presença da ressurreição. Então, está falando de como comer e beber é algo importante na vida comum de seres humanos e que Jesus fez questão de participar disso mesmo após a sua ressurreição. Olha só, comida de atividades rotineiras, né? Então aqui está falando da importância de comer e beber, né? A partir do que a gente vê na ressurreição. A forma de liturgia, modelo da nossa vida. Ó. Jesus toma, Jesus abençoa e agradece, Jesus parte e quebra, Jesus dá de volta. Muito bem, então aqui tem a ver com esses elementos da vida diária, né? E aplicações para a nossa vida diária com base na ressurreição de Cristo. E o último é ressurreição e amigos, o risco para a nossa identidade cristã. Na companhia de amigos, uma explosão de alegria, exige-se uma prova palpável. João aqui, a ressurreição de Cristo é algo que nos envolve, nós vemos o exemplo de Paulo, não existem elites espirituais, então eu percebo que esse capítulo fala muito sobre como a questão corporal é importante, né? O estar presente é importante. Conhecimento pessoal e relacional, coerência dos relatos, tem alguns bullet points aqui com diversas passagens bíblicas falando de ressurreição. É a ressurreição que propicia energia e caráter para a formação espiritual. Esses 6 textos encontram-se abaixo. E cita aqui, fôlego santo, deconstrução dos amigos, prática de ressurreição, preservando nossa identidade da ressurreição, uma guinada de 180 graus, o sim, depois o não. E, ok, aqui tem um texto da ressurreição, né? Deve ser na linguagem da mensagem. Será? Legal, tem aqui de Mateus e de Marcos também. Será que na linguagem da mensagem? Depois do sábado, assim que brilhou pela primeira vez a lua nova, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. De repente a terra tremeu debaixo dos pés das 2 mulheres. Não sei se é a mensagem. O relato é bem narrativo, né?
Vejam vocês mesmos que o lugar está vazio. Agora podem ir. Nota, Marcos só aparece em manuscritos posteriores. Jesus trabalhava por eles. Tem aqui a passagem bíblica de Mateus, Marcos, Lucas e João. A passagem que relata a ressurreição. Muito bem, gente. É isso. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de fazer uma primeira leitura inspecional, melhor dizendo, uma leitura inspecional aqui de primeiro nível, que já dá para tirar algumas informações a respeito desse livro e criar expectativas para ele. Ele é um livro sobre ressurreição, sim, a ressurreição de Cristo, mas o propósito dele é mostrar como a ressurreição de Cristo afeta o nosso dia a dia em diversos aspectos, envolvendo o nosso deslumbramento. Acredito que isso tem implicações quanto à adoração e o louvor a Deus, né? Só lendo o capítulo para entender melhor, mas existem vários relatos sobre aí deslumbramento. Também fala sobre comida e bebida, mostrando talvez o aspecto aí da importância da vida comum, como o dia a dia é algo importante, a vida ordinária é importante, não apenas os aspectos extraordinários e miraculosos e sobrenaturais, né? E isso a partir da ressurreição, que é bem curioso, já que a ressurreição é um dos grandes milagres aí, né? E o outro capítulo fala sobre relacionamentos, a importância de presença, né? De estar presente corporeamente, como isso é importante para as nossas vidas. Então, essa é a expectativa que eu criei a respeito desse livro, tá? Não é uma resenha, eu não li esse livro, tudo que eu vi do livro é o que está registrado aqui nesse vídeo, mas é interessante para a gente ter aqui como um exemplo de como a gente pode folhear o livro em poucos minutos. Vocês estão vendo a minutagem aí desse vídeo na tela, né? Em poucos minutos dá para ter uma noção e avaliar se esse livro é interessante para eu ler ou não. Quando é que esse livro seria interessante para eu ler? Por exemplo, Eugene Peterson, para quem não sabe, né, tem alguns aspectos que não estão no livro, mas, por exemplo, para quem não sabe, o Eugene Peterson tem uma escrita bem leve, né? Ele é um pastor de uma escrita muito agradável, portanto ele é um livro de uma leitura assim, mais devocional, não é uma leitura técnica, teológica pesada, é uma leitura mais devocional, prática e expositiva, né? Então é um livro para uma leitura reflexiva, para uma leitura leve, e é um livro que traz esse aspecto curioso também, pensando em ressurreição, aplicando a vida cotidiana. Então, se você tem curiosidade de como aplicar conceitos bíblicos, narrativas bíblicas ou conceitos teológicos, né, como a ressurreição e a centralidade disso, em que isso faz diferença na nossa vida diária, esse aqui pode ser um bom exemplo. Mas, é claro, como a gente já viu, né, de maneira mais leve, né, e não tão exigente, ok? Gente, e aí? O que vocês acharam desse formato de vídeo, né? Eu dei uma olhada muito rápida e falei, não, preciso gravar isso porque eu acho que pode ser interessante para quem tem interesse em saber como fazer uma leitura inspecional. Se você gostou, se foi útil esse vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo. O seu gostei aí ajuda bastante a gente continuar aqui no canal. E se você tiver interesse em comprar esse livro, nova edição, o link estará aí embaixo na descrição, ok? Por hoje eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!